Nós continuamos na temática que estávamos na semana passada, que é em torno dessa orientação do nosso querido irmão Leocádio Zé Correia, que o maior empreendimento que nós abraçaremos ao longo da nossa encarnação é cuidar de nós mesmos para cuidarmos dos outros e cuidarmos do planeta. Aí pensamos em trabalhar juntos um pouco acerca de capilaridade e comunicação espiritual, uma vez que nos leva a nos enxergar, se ao mesmo tempo como partículas, e nos enxergarmos, quem sabe, como partículas, só o próprio nome já está dizendo, se é partícula, é algo pequeno, mas o pequeno não é insignificante. Nós temos que abraçar a causa de, ao fazer uma construção de um olhar reespiritualizador a cada instante, baseados na reespiritualização que já viemos fazendo, enxergarmos que do muito pequeno ao muito grande, tudo é muito significativo no cosmos. Nós temos percebido uma grande dificuldade das pessoas verem isso, sentirem isso, vivenciarem na sua convicção profunda essa questão do pequeno ser extremamente importante e ser extremamente significativo. De significar muito em bilhões, que é a questão da gente aqui no planeta. Os capilares, não sei se todos aqui já ouviram falar o que é capilar, o que é um vaso capilar em nós. Os capilares... Cabelo, Nádia. Os capilares são veias. Seriam veias, mas não veias de grande calibre. São os espaços, os vasos, os vasinhos de menor calibre que contém nos sistemas vivos. Os menorzinhos, onde ocorrem efetivamente as trocas de gases, ou seja, troca-se oxigênio por gás carbônico. Chega um muito positivo, que é o oxigênio, e expulsa um que naquele momento já é negativo ao sistema, que é o gás carbônico. Chega trazendo nutrientes e fazendo fluir de volta para ser excretado substâncias, frutos do metabolismo, que não são mais desejáveis ao organismo. Nós compusemos humildemente um texto onde a gente coloca um parágrafo do ponto como que a física vê capilar, um parágrafo sobre a biologia, porque são áreas do conhecimento que especialmente estudam os capilares e buscam cada vez mais ressignificá-los para nós, clarear para nós a significação deles. Mas antes, porém, nós precisamos ler 3 parágrafos curtinhos que fizemos, que especialmente embasam o nosso encontro, que são 3 considerações preliminares. A primeira delas é que, do ponto de vista do Espiritismo, tudo que existe de forma perene, que é imaterial, que é a essência, na força e na forja das interações, das sintonias e das ressonâncias que essas partículas, que essas essências, essência é, assim, a gente fala a essência, mas na verdade ela é uma complexidade composta por inúmeros eventos e elementos. E que é nessa soma, num processo de soma, inclusive, de campos eletromagnéticos e de tantos outros que nós ainda não conseguimos elucidar adequadamente dentro do que a gente já conseguiu através da ciência, da filosofia e mesmo das religiões, elucidar esses campos que existem
O que conhecemos melhor são os campos eletromagnéticos. Os demais, percebe-se que existem, mas não dá ainda para esclarecer sobre eles. E sabemos que existem. E que nessa soma, nesse movimento de todas as partículas interagindo, fazendo sintonia com umas, com outras não, fazendo ressonância com umas, com outras não, vai se somando, e nesse somatório de campos vai construindo uma densidade que a partir de um determinado momento cósmico nós vamos perceber que nessa soma de campos, com energias sendo vetorizadas em determinada direção, que permitiu produzir partículas cada vez maiores, aí chega, por exemplo, a partícula subatômica, as subatômicas por afinidade, por ressonância, vão se somando, vão compondo os átomos vão se somando, chegamos a corpos que somos capazes de palpar com os sentidos da matéria. Num lindo processo de soma de campos. A gente dá umas paradinhas porque é um momento em que a humanidade precisa, tem o direito de alcançar esses conceitos. Porque é no alcance desses conceitos que nós vamos assumindo responsabilidade com o que pensamos. Na medida em que nós sabemos que, por afinidade a esse conteúdo, eu estou construindo campos, esses campos estão se somando e vão materializar coisas em mim, ou no espaço à minha volta, ou em pessoas mais frágeis à minha volta, ou em pessoas mais iluminadas à minha volta. Vai depender do campo que eu estou produzindo. Eu posso ser gerenciador, primeiro, produtor, gerenciador de campos que serão utilizados positivamente por pessoas muito mais iluminadas do que eu. Mas nessa mesma fonte pode produzir campos que vão somar a campos que pessoas em estados de doença, de fragilidade emocional, de fragilidade afetiva, de fragilidade educacional, que as ensinou para elas o sentido da violência, e que com essa soma de campos que eu vou oferecer material a ela, ela pode se tornar um delinquente, ela pode se tornar um criminoso. Pode explicar um pouquinho melhor? Porque você está oferecendo uma coisa positiva, essa informação, essa vibração entra em choque com o estado vibracional da pessoa que está... Não entra em choque. Não. Não há choque. O que há é aceitar ou não aceitar. Compartilhar, todos compartilham. Absolutamente todos compartilham tudo. Absorver ou não? Agora, seria isso? Absorver, eu compartilho um campo que essa menina não vibra nele hora nenhuma. Eu compartilho um campo no sentido de uma pobreza moral. E ela não vibra, momento algum dela, nesse nível dessa pobreza moral que eu compartilhei. Ela vai simplesmente receber, porque todos interagem com todos e todos informam a todos. Ela vai receber a informação, que quem sabe até vai incomodá-la muito. Ela vai dizer assim, nossa, eu me senti tão mal ao pensar em fulano agora, ou eu encontrei fulana, mas eu não me senti bem. Mas daí que ela vai entrar em choque, no sentido disso trazer processo destrutivo para ela, se ela não acolhe, não codifica para ela e não transcodifica em ação
ela não sofre a influência. Mas depende do padrão vibracional que Ah, eu esteja. depende. Porque se meu padrão estiver um Tiver pouco baixo, com- se eu estiver vulnerável, eu Isso. absorvo E essa vulnerabilidade não quer dizer que seja, que Deus nos franqueasse uma forma quase perversa de porque estou fragilizada por ter ontem feito o velório da minha mãe. A gente só cita fato que aconteceu mesmo, tá, gente? Ontem fiz o velório da minha mãe, estou fragilizada emocionalmente, e daí encontrei fulano que moralmente traz um quadro moral ruim, e que por essa fragilidade aqui, eu vou ser detonada por um campo moral que é uma fragilidade também. As fragilidades, elas têm seus campos definidos. Porque nós vivemos num cosmos que graças a Deus, tudo é por frequência. A frequência, vamos dizer, frequência baixa por um quadro moral, não se confunde com a frequência baixa por um estado de tristeza por ter acabado de fazer o velório de um ente que ama e que tem profunda gratidão por ele. Os feixes de energia são diferentes. Começar a entender um pouco sobre capilaridade nos ajudará nesse sentido de saber que tudo flui capilarmente organizado, que uma coisa de maneira alguma atrapalha que a outra exista, desde que nós sejamos cuidadosos em manter nossa identidade. O que eu já alcancei? Com o que eu já alcancei, eu sou responsável. E se a gente olhar todas as orientações dos grandes orientadores espirituais de Jesus Cristo, que nós temos como nosso maior orientador que passou pela Terra, a todos os demais orientadores, todos nos convidam à oração, à meditação, à construção do autoconhecimento, a revisões interiores, para nós sabermos quem somos, o que somos, onde devemos estar, buscar os lugares onde devemos estar, saber socialmente decidir o horário de chegar e de sair dos espaços, para que nós sejamos os melhores capilares possíveis. Porque quando nós dizemos, mas eu gostaria que todos já estivessem fazendo isso, quando a gente vai falar, por exemplo, em ecologia. Mas nem todos fazem, mas nós somos um capilar fazendo. Cada capilar no nosso sistema, formado por bilhões deles, tem a sua função, faz com que o sistema funcione. E esse funcionar, ele pode não estar satisfatório no que nós já enxergamos no nosso horizonte, mas ele já está sendo construído aqui agora. E nós estamos compondo exatamente essa construção. Porque falar de um cosmos em evolução, ter uma proposta que é evolutiva, que é afirmar o evolutivo, é afirmar que nós não teremos o que já alcançamos no horizonte. Graças a Deus. A gente vive além do que já conseguimos construir. Seria horrível a gente dizer, não, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu sonho, o que eu almejo, eu já alcancei tudo, não tem para onde avançar. Já imaginou que a angústia que ia ser isso? Viver uma situação que não houvesse para onde sonhar. Não tem para onde sonhar. Nós estaremos sempre vivendo abaixo do que percebemos. Nós temos que valorizar que estamos
abaixo do que percebemos, mas nós não estamos desprovidos da capacidade de nos esforçar para ajudar a produzir, a chegar onde percebemos. E horizonte é isso. Pois não, irmã? Essa firmeza na escolha, essa identidade de escolha, ela depende da razão, ou às vezes a pessoa não tem essa consciência, mas é o espírito que escolhe. Por exemplo, às vezes a pessoa conscientemente não faz escolhas boas para si mesma, para a sua evolução, mas espiritualmente ela... Quem define isso? Entende? Não sei se eu estou sendo clara. É a razão ou é o espírito? Pode acontecer inconscientemente, essa escolha de caminhos. A caminhada aqui na Terra, nós estaremos com a inteligibilidade que somos, é inteligência. Mas essa inteligência não quer dizer só que eu já expressei. Nós todos trazemos a inteligibilidade que o Criador nos concede. O Criador já nos concede inteligibilidade. Ele é imanente em nós, ou seja, a consciência plena é imanente em nós. Com a abertura que nós já fizemos desta inteligibilidade, com a leitura que fazemos dessa presença do Criador em nós, independente de acreditar ou não nele, nós vamos desdobrando nossa inteligência pessoal, que nos permite usar o cognoscional, que é o que você perguntou aí, que é o racional. O cognoscional é o que o cognitivo permite, e o espiritual. E os dois trabalham juntos o tempo todo. Para o espiritismo, não há separação dos dois, não. Os dois não se separam. O tempo todo nós estaremos agindo à luz da razão e à luz da espiritualidade que já alcançamos. Eu dou umas paradinhas para todo mundo ter um momento para perceber. Não há um momento que eu esteja só razão, nem um momento que eu esteja só o espírito atuando. Porque, primeiro, que ele está encarnado num sistema bioquímico, que só por aí, só essa conexão, um sistema que está ativamente trabalhando, agindo, fazendo, produzindo, sem parar. Qual o instante que nós, durante uma encarnação, paramos de produzir, por exemplo, os neurotransmissores? Qual o instante que nosso fígado pararia de metabolizar substâncias que estão na circulação aí? Mesmo que eu tenha ficado num jejum absoluto de 24 horas, suponhamos que alguém faça, temos aí 24 horas de jejum. Aí nós poderíamos afirmar que nosso fígado está lá descansando, paradinho. Ele está tendo o privilégio de poder trabalhar um pouco menos e fazer um certo descanso, mas não é parado. Por quê? Porque no sistema circulatório, capilares, veias, capilares, vasos, veias, artérias estão circulando, e tudo que é substância que ele tem que metabolizar, que está por aí circulando, residuais de células mortas, substâncias tóxicas que o organismo foi detectando, o sistema imune foi detectando, e essa turma toda, pela veia porta, vem para o fígado para ser metabolizado e ser enviado, seja transformado em substâncias, dali separar o joio do trigo, retornar para o sistema que é saudável e enviar para o tubo intestinal o que é nocivo para ir embora nas fezes. Caminho de ida e volta. Num caminho circular. Circular. O trabalhar a capilaridade é no sentido de nosso sistema
já é a demonstração do que é no cosmos inteiro. Até bem pouco tempo nós enxergávamos os seres que chamávamos de vivos, né? O homem, diferente dos outros seres, enxergávamos como se tudo fosse separado, não se trabalhava no sentido da complexidade. Hoje, trabalha-se no sentido da complexidade. Todos conectados com todos. Nesse sistema, vamos terminar a frase aqui que eu não consegui terminar, do ponto de vista do Espiritismo, tudo que existe de forma perene é imaterial, é essência, que na força e forja das interações, das sintonias e das ressonâncias, num processo de somação de campos eletromagnéticos e de outros ainda não elucidados adequadamente, ocorre o que denominamos de materialização. Temos o que denominamos então de matéria, corpos materiais, perceptível, aquilo que é perceptível aos sentidos materiais, perceptíveis aos olhos, ao tato, ouvido, olfato, pele. Sabermos que são estados transitórios, ou seja, estão transitando aqui pelo planeta e que retornarão à condição de essência. Por exemplo, quando nós desencarnarmos, que acontecerá com o nosso sistema bioquímico, retornará à condição de essência. E vai começar um novo processo de materialização. E o espírito vai estar aí trabalhando, aprendendo, ensinando, labutando. Agora vamos ver do ponto de vista da bioquímica, como é que ela trata, como é que ela enxerga os capilares. Do ponto de vista da bioquímica, nos animais de sistema circulatório fechado, somos nós. E por que a gente chama fechado? A menos que soframos uma hemorragia, que aí é um acidente, a menos que soframos um acidente de um corte, nossas substâncias não vazam. Nosso sangue não vaza. Está aí. Um sistema fechado, trabalhando sem parar. A exemplo dos humanos, os capilares são os vasos de menores calibres, aqueles mais fininhos, onde ocorrem as trocas de gases nos organismos, que garantindo o fluxo de oxigênio, que permite os processos metabólicos, metabolizar as substâncias, os minerais, tudo que está circulando, chegou a eles para ser enviado para as células. Eles é que são a comunicação direta com as células. São os capilares. Não são nossas veias de calibre maiores que chegam às células. Os capilares é que vão adentro todas as entranhas celulares, fazendo chegar lá oxigênio, nutrientes e fazendo sair delas, porque nessa pressão de chegar o oxigênio, de chegar os nutrientes, sai o que está indesejável na célula. Num processo que também é circular. Chegou um e saiu o outro. E retorna para fazer a troca onde é para ser feita. E nós, é a mesma coisa. As situações chegam a nós, e é o tempo todo, e é importante a gente assumir que estamos numa sociedade, graças a Deus, complexa, com muita gente, com muito assunto, e muito conteúdo, e muita coisa para trabalhar. Nós mesmos, num projeto audacioso de nos transformar, todos os dias nós lidaremos com muitas coisas para resolver. Como capilares que somos.
vão chegar a nós os materiais para serem levados até outros. E nós temos que transformar, que é o que eles fazem, o organismo faz, transformar aquilo que não é tão saudável em estruturas saudáveis, fazer-se encaminhar para os outros, estrutura de amor, estrutura de afeto, estrutura de resiliência, estrutura de um conceito e uma vocação para o trabalho que temos que desenvolver todo dia para nos mantermos trabalhadores. Porque imagina que nós estamos num planeta com 9,8 de essa coisa da Terra chamar a gente para o centro dela, de força gravitacional. Isso é muito. Qualquer físico ao estudar isso surpreende. É uma força gravitacional enorme nos chamando para o centro da Terra, porque senão tudo que está sobre a Terra se despencaria. Será que a gente já parou para pensar que a Terra está em movimento de rotação e translação, que num período do ano nós estamos aqui de cabeça para cima e que no outro nós estaríamos de cabeça para baixo, nem nos damos conta, né? Mas que que os mares não os rios e os mares não despencam da terra para um vazio. Tamanha é a força gravitacional que mantém tudo aí com ela virando, né? Hoje estamos aqui, tá? E daí ela fez um movimento e estará assim. E nós todos aderidos a ela. Isso nos faz ver, né, esses processos naturais com quem nós estamos convivendo o dia todo, o quanto as estruturas são planejadas e as energias cósmicas maravilhosas, e que nós somos capazes de minimamente fazer o que esses vasos capilares, com seus diâmetros tão miúdos, conseguem fazer. Nós irmos alcançando essa capacidade de transformar o que chega a nós em algo melhor do que chegou. E quando percebermos que não estamos em condições de fazer essa transformação, buscarmos ajuda. Ter a coragem de buscar ajuda. A primeira, é claro, que é a prece. Buscar a prece. Na prece nós vamos encontrar, nesse processo de orar, de meditar, de refletir, nós vamos encontrar se devemos, além desse recurso tão maravilhoso, além dos encontros na nossa casa de religião, além dos atendimentos que a casa de religião à qual nós aderimos nos fornece, buscarmos outras ajudas. E um vai buscar a acupuntura, o outro vai buscar a medicina antroposófica, outro vai buscar a medicina homeopática, outro vai buscar a medicina fitoterápica, outro vai buscar outras formas, outras medicinas, colocando a palavra medicina como algo que vem para ajudar o ser a cuidar de si. Porque as ciências já nos permitiram fazer determinadas percepções, mesmo que nós não queiramos hoje fazer a percepção através das orientações de espíritos ou das orientações religiosas de qualquer outro segmento. Nós hoje, eu fiz questão de copiar aqui da bioquímica, do ponto de vista da física, para a gente ver como elas todas estão nos ajudando. Olha o próximo aqui, que é a física. Para a física, para a física, a capilaridade ou ação capilar é uma propriedade que os fluidos possuem. Gente, todos nós somos fluidos, tá? Fluidos em densidades que conseguimos
nos manter em pé, abaixar e levantar, mas somos fluidos. E exalamos fluidos, emitimos campos fluídicos. Então vamos lá. Que os fluidos possuem de subir ou descer, mesmo contra a força da gravidade, ou mesmo sob ou contra a indução de um campo magnético. Essa capacidade de subir ou descer, de percorrer espaços, fazendo percursos às vezes sinuosos, resulta da capacidade dos fluidos de pregnar ou não a superfície de outro fluido. Vamos dar um exemplo aqui para clarear dentro do que é o objetivo da casa aqui, né? Eu fluido e encontro essa senhora fluido. E eu olho para ela e penso, eu posso levar algo bom para essa senhora que acabou de viver determinada experiência. Estou sabendo lá de uma experiência que ela viveu e que é um momento que ela precisa um novo levantar. A capacidade que eu tenho de pregná-la de fluidos positivos, restauradores, animadores, vai depender de como eu estou como capilar, lidando com a minha função de capilar com convicção. Porque não adianta eu querer despreparadona, falo que não vale a pena, que ser humano é isso, que ser humano é aquilo, que Brasil é ruim, que não sei o que tá ruim, que a humanidade tá perdida. Falo isso o tempo todo, mas aí na hora que eu encontro minha amiga eu quero ser efetiva. Isso é milagre. Desculpe eu rir. Isso seria milagre. E nós somos construtivistas. Como capilar na humanidade, como capilar no cosmos, como eu estou lidando com o meu dia a dia, administrando as questões todas que eu tenho para administrar, para eu poder ser algo, ser um capilar, um fluido, sou um capilar fluídico, capaz de pregnar o outro. Mas o que eu estou produzindo no meu dia a dia para eu conseguir pregnar o melhor? O melhor não quer dizer que ela vai dar um salto, mas que naquele encontro ela saia dele mais fortalecida. Nós sabemos que não somos capazes de fazer milagres, mas nós somos capazes de, na soma, ajudarmos uns aos outros. E é isso que a física coloca aqui de forma tão clara, assim, dos fluidos que são capazes de movimentar, que são capazes de subir, são capazes de descer, são capazes de fazer percursos às vezes sinuosos, ou seja, curvos, percorrer caminhos até para chegar onde acha que deve chegar. Olha que lindo que é esse sinuoso da física, né? Quem sabe se eu já chegar nela fazendo um barulho danado, não consiga pregnar tão bem o que eu quero. Mas se eu souber fazer curva e tecer o diálogo, e enquanto for tecendo o diálogo, vou me enebriando da minha vontade de ajudar e vou fazendo comunicação com minhas redes espirituais, encarnadas e desencarnadas, seremos capazes de ser eficientes. Mas a gente pode se desequilibrar com essa entrega e absorver esse desequilíbrio? Absorver o campo dela, não. Não. O que pode, não é absorver. O Espírito até então, há pouco tempo, falava em absorção, mas não é absorção. Quando nós encontramos, existe, e a física já trabalha super bem, as ondas são capazes de se somarem. São capazes? Não. É uma propriedade das ondas a capacidade de se somarem. Quando nós nos somamos, está aqui uma onda, vamos dizer, com 100 megahertz de energia, e você encontra alguém que naquele dia ele está com 50.
Naquele momento ele está 50. Na soma, você vai perceber que houve uma oscilação. Essa oscilação não é permanente, porque você vai recobrar sua identidade. E eu particularmente acho maravilhoso que haja a oscilação, porque a gente ainda é tão torpedo que se não houver oscilação, a gente sequer vai perceber o quanto o outro está precisando de nossa soma. Uai, me encontro com ela e não houve oscilação nenhuma, não sou capaz de usufruir do bom abraço dela e dar um até logo e sair. Agora, Deus nos permite bênçãos. E uma delas, a oscilação. O que nós precisamos é sair do misticismo de que ela dragou minha energia. Ela não dragou minha energia. Na soma das duas ondas, aritmeticamente, baixou o padrão. E isso, inclusive, é ótimo também para nós sabermos nos cuidar. Eu estou lá com o meu padrão, e é importante sabermos que os padrões são variáveis. Aqui na Terra, pelo menos é daqui que a gente consegue falar, que é aqui que nós estamos, estudamos, etc. Aqui os equilíbrios todos são móveis. Absolutamente todos. Né? Você come num dia, daí a pouco tem que comer de novo, porque o equilíbrio é móvel. Senão você usaria. Toma banho. Daí a pouco, um dia depois no máximo, outro banho. Ficou em vigília de X hora até X hora. Vai ter que dormir. Mobilidade dos equilíbrios. Isso também serve para nosso equilíbrio no sentido de nossa produção de campos internos, lá no nosso ser. Estou no equilíbrio de estar fiel no cumprimento de minhas missões. Mas daí, o fulano me convida para não sei o que, lá não sei aonde, mirabolante, dentro de uma visão materialista. Me penduro atrás. Fulana me convida para outra mirabolância, me penduro atrás. E dali começa a bebericar um álcoolzinho, que o grupo estava bebendo e ficou todo mundo tão alegre, e eu resolvi experimentar. Começa a rodar uma salsichinha, linguicinha, não sei o que, começo a ir junto. Uma picanhazinha, não sei o que, com gordurinha por fora, vou num pedacinho. E daí o que acontece com os meus equilíbrios? E eu tenho que tirá-los disso, porque eu fui no meu livre-arbítrio. E fui escolhendo a bebericação e as comidinhas e os docinhos também no meu livre-arbítrio. Eu comecei a produzir ondas que não são mais as que eu fazia. Eu já começo a ir para um outro quadro de produção que eu vou notar a diferença, e se eu não estiver à luz dos evangelhos de Jesus Cristo, que é separar o joio do trigo, uma das máximas dele, eu começo a dizer que foi ela, foi ele, foi ela, que foram eles que baixaram o meu padrão. Isso não diz respeito só à alimentação, não. Não. A conteúdos psicológicos, conteúdo a conversas, a psicológico, atitudes, tudo. Conteúdo de material escrito. Você não consegue mais produzir o que você teria condições de produzir. Por quê? O espírito não perde o que já alcançou, não perde, mas ele se expressa através de um conjunto bioquímico. Está aqui, é o seu primeiro e maior instrumento. E o terceiro incluído, que é a comunidade com quem eu estou trocando. Porque quando eu fiz essa troca de sair do grupo de vocês para esse grupo aqui, eu passei a fazer uma outra rede de espíritos, uma outra rede de troca espiritual.
Eu não troquei só vocês por eles. Toda a mega rede com a qual eu interajo, eu agora estou noutra. Capilarmente, esse capilar aqui, que poderia estar se fortalecendo, se alimentando, se nutrindo, suas vocações missionárias, sua responsabilidade missionária, todos somos missionários, eu agora estou me nutrindo em padrões inferiores ao que eu estava. As frequências nas quais eu estou alimentando agora são outras e, portanto, as que eu produzo também são outras. Porque os equilíbrios são móveis. Não sei se está ficando claro. Reiteramos, aqui é uma reiteração mesmo. A capilaridade é fundamental para o transporte de substâncias e materiais, substâncias materiais, assim como, né, substâncias materiais nos organismos, considerando organismos, seja organismo bioquímico, seja organismo bioquímico de gente, bioquímico de planta, seja organismo afetivo, social, cognoscional, organismo espiritual. Tudo é organismo, tudo é uma organização, sendo tecida ali instante a instante. É propriedade que todos os fluidos apresentam de subirem ou descerem através dos capilares ou de se deslocarem por espaços existentes entre os materiais, sejam eles tecidos, papéis, esponjas, espíritos, pessoas encarnadas, organismos bioquímicos. Assim, a capilaridade presente, por exemplo, nas plantas, representa o modo como esses seres conseguem levar a água com os nutrientes necessários à sua sobrevivência e sua produção, desde as suas raízes até as extremidades de suas folhas. Este processo ocorre em sentido inverso, ou seja, se olharmos bem, veremos que está contra a gravidade. Processo teoricamente impossível se for analisado apenas pelo ângulo normal. Não é anormal? E agora vamos pensar na nossa circulação de retorno. Nossa circulação de retorno, que é sangue, nutrientes, oxigênio, que é um nutriente super, foi bombeado pelo coração. Imagina, o coração está aqui, bombeou lá para chegar na ponta do dedão do pé, na ponta de todos os dedos da mão. E também lá na base do fio de cabelo. E o retorno está a favor da gravidade ou contra a gravidade? Hã? Contra. O retorno, a circulação de retorno, Contra. que é sangue sujo que tem que vir para cá para trocar a sujeira e receber nutrientes e oxigênio. Contra a gravidade. Será que nós temos tido o cuidado de ajudar esse processo? Ajudar. Ah, já que está contra a gravidade, qual é a minha parte na história? Eu preciso fazer caminhada, eu preciso fazer alongamento, eu preciso fazer relaxação, eu preciso beber água suficiente, para pelo menos esse sangue não está tão grosso, tão viscoso e tão sujo. Água limpa, é o lavador universal. E eu preciso um processo de fé e convicção. Nada místico, mas eu preciso implementar dinâmica no processo. Agora nós, os que estão com 70 anos para cima, que é a minha geração, virou um horror. Afirma, ah, mas velho é assim mesmo, a perna dói, o pé dói, a perna incha, o pé incha. Mas então o que a senhora está fazendo, já que velho é assim mesmo? Qual está sendo a sua ação para contornar isso da melhor maneira possível? Porque nós estaremos o tempo todo lidando, olha aqui que coisa linda, quando um fluido entra em
em contato com uma superfície imaterial ou material, que é nós todos, entrando em contato aí com os diferentes, está sujeito a dois tipos de forças que atuam em sentidos contrários. Mas vocês vão ver que coisa linda, é contrário para se somar. A força de adesão e a força de coesão. Nós lidamos com esses dois campos o tempo todo. Seja do ponto de vista psicológico, afetivo, social, bioquímico, espiritual, lidamos com esses dois campos e tantos outros. Mas hoje aqui a pauta é essa, né? Então vamos lá nessas duas. A força de adesão, né? Os dois tipos de força, de adesão e a de coesão. A força de adesão, a atração entre moléculas diferentes, eu e ela, né? Você com o outro e tal. A atração entre moléculas diferentes, ou seja, a afinidade das moléculas do fluido A, tá aqui o fluido A, com o fluido B, tá aqui o fluido B, atuando no sentido de nos somarmos, de fazermos trocas. Esse capilar aqui com esse capilar aqui estão se somando e estão procurando pregnar no outro o que ele acha que traz de melhor e que quem sabe seja importante para aquele outro. Trazemos a propriedade de pregnar o outro e a força de coesão, né? Essa era a de adesão. Nós somos aderentes, enfim, é isso. Somos aderentes. E a força de coesão é a atração intermolecular entre moléculas semelhantes, ou seja, há afinidades entre as moléculas do fluido A, elas entre si. Atua no sentido de manter o fluido em sua forma original, mantendo sua identidade. Isso talvez até lhe responda um pouco mais. Chego a ela a mim, nós duas somos aderentes, somos capazes de uma pregnar a outra, mas trazemos uma força que se chama coesão, que permite que nós duas mantenhamos nossa identidade. Agora vamos pensar na humanidade inteira. Interagimos com todos na humanidade através da força de adesão. Mas trazemos a força de coesão e as duas estão ali simultaneamente, coexistindo conosco e em nós e em todos, onde nós não perderemos nossa identidade. Agora, é claro que nós temos que o tempo todo olhar o que eu quero ser, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, respeita o que o outro quer chegar em outro lugar, respeita que o outro age de outra maneira. Você casa e todo dia você vai estar com um companheiro que tem sua maneira de ser, de viver, de fazer, que não é a sua, e você não vai fazer adesão se você não quiser naquilo, você só vai fazer se quiser e você vai manter sua coesão. Provavelmente alguns aí passem pela, eu diria que é uma certa angústia, e é mesmo, de ver pessoas que não conseguiram respeitar a sua força de coesão e pelos interesses da humanidade, que são ligados muito ao materialismo, e o materialismo nos leva a querer ir às vezes por caminho mais fácil, de acomodar as coisas de forma mais fácil. É melhor eu ceder do que ficar discutindo com ele. Não é discussão, briga não, já gente, é discussão mesmo, discutir. Olha, sei que você faz de jeito, mas não conte comigo. Eu sei que você está em tomar essa decisão, não conte comigo, não compartilho, e etc. Respeitando meu quadro de força de coesão. Quando nós vamos perdendo essa coragem moral de sermos a nossa identidade,
em algum momento da vida, nós vamos perder o solo. E a depressão se instala. Não, claro que não começa com depressão, né? Começa com um vazio, do vazio vai para uma angústia, vai para uma tristeza, vai para não sei o quê. E corre o risco de em algum momento agravar para uma depressão. Porque a perda da identidade é: eu não vivo mais meus valores, eu vivo do outro. Eu não vivo o meu processo de fé religiosa, eu vivo a religião que o outro quer para ele. Porque nessa religião dele eu vou estar mais... Não tem que ficar discutindo, não tem que um ir para um lado, outro ir para o outro, e essa coisa toda. Como que o outro come, bebo que o outro bebe, daí a pouco eu já estou falando o que o outro fala. Isso vai nos causando um vazio. Porque capilarmente eu não estive me alimentando, porque o sistema está aí composto, e como dissemos aqui na consideração preliminar, uma delas foi: enxergamos a vida como um sistema complexo, interconectado. São várias partes convergindo para nos compor todos os dias. Quando nós vamos perdendo essa convergência no sentido de nós mesmos, começamos a perder a identidade, vai ficando cômodo e perdendo, perdemos também nosso solo. E nós precisamos de um solo. Que com muita fé em Deus nós sejamos capazes de, capilarzinhos que somos, materializar o bem. Porque tinha 4 perguntas finais que não deu tempo de fazer. Como estamos enquanto capilares que somos? Como estamos nos sentindo? Coisas boas que chegam a mim são estancadas ou circulam? É uma pergunta. Coisas ruins ganham muito trânsito e permanência em mim? Mas e nós trabalharemos essas 4 na semana que vem, que aí fica uma coisa mais bem elaborada. Vai ter continuação. Vai continuar, né? Essas 4 questões que era para hoje. E a dona Nádia não consegue ser sintética, infelizmente. Não, que bom. Olha, e quer dizer para os senhores que não é por falta do grupo tentar me ajudar não, viu? O grupo tenta de todo jeito me ajudar a ser sintética. Que bom que não consegue. Não, coitados, eu fico envergonhada.